porque é um momento que o Brasil está passando por uma crise. E está havendo muitas percas. Então, é um momento da gente fazer essa série 7 vezes mais. Porque conforme você vai vindo, Deus vai te restituindo, Deus vai movendo. Amém? Deus vai movendo. Você está aperfeiçoando, você está recebendo uma oração específica naquela área. E aquela área começa a acontecer coisas novas na sua vida. Vamos ler aí, Atos 16. Nós vamos ler em Atos 16, versículo 16 em diante. Diz assim: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador. Fala para a pessoa que está ao seu lado: espírito adivinhador. O qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando Paulo e Silas, o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu aos pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia. Aleluia. Onde cadeias foram abertas, onde portas de prisões foram abertas. Se for preciso, Deus faz acontecer um terremoto a favor da sua vida. Amém. Olha aqui, essa passagem está falando que o apóstolo Paulo, Silas, foram pregar numa cidade idólatra. E ao chegar lá, uma mulher possessa de um espírito de adivinhação. Essa mulher começa a gritar: olha aí, esses homens aí são homens de Deus. Eles têm Deus na vida deles, eles são servos do Deus Altíssimo, e eles vieram aqui para pregar a salvação. Mas como que pode uma mulher endemoniada falar a verdade? O diabo também fala a verdade, viu? O diabo também fala a verdade. A palavra diz que essa mulher tinha um espírito de adivinhação. Esse espírito de adivinhação era o mesmo espírito no meio dos romanos que guardava a porta dos templos romanos em forma de uma serpente. Quem já viu uma anaconda aqui? Levanta a mão. Anaconda, aquelas cobras que não têm veneno, mas elas matam e engolem a sua presa. E esse espírito de
de adivinhação que possuía essa mulher era o mesmo espírito que ficava na porta dos templos, que em forma de uma cobra chamada Pitom. E esse espírito de adivinhação estava no corpo dessa mulher. E a palavra de Deus diz que ela tinha vários senhores. Ela era uma escrava, não só do diabo. Como ela dava muito lucro, ela adivinhava. Se chegasse uma pessoa aqui e eles falassem: olha, eu quero que você fale do que aconteceu na minha vida, ela adivinhava, ela falava tudo. Ela sabia tudo, porque os demônios falavam através da boca dela. Os demônios falam através de bocas. Cuidado que você ouve. Cuidado as pessoas que chegam para você em nome de Deus, porque ela estava falando como se ela fosse de Deus. Esses homens têm o Deus vivo, um espírito de bajulação. Mas ela não tinha Deus na vida dela, tinha demônios dentro dela. Cuidado com pessoas que falam em nome de Deus e tentam te enganar. Cuidado. Outro dia, eu e a pastora Cleide, nós fomos fazer uma visita. E nós chegamos na casa dessa pessoa, visitamos, e essa pessoa falou: olha, eu tenho uma mãe espiritual, a minha vizinha. Olha, quando eu estou para baixo, eu vou nela, e ela fala as coisas, eu fico para cima, eu me levanto. E eu, na minha mente, eu fui imaginando que era uma senhorinha, muito cheia de Deus, muito cheia da unção, do poder de Deus. Ouvimos aquela irmã, conversamos com ela, a vida dela estava toda destruída. Vamos lá orar na casa dela, da irmã? Ela é crente, vamos lá orar na casa da irmã, vamos. Quando nós pusemos o pé na porta da casa dela, ela começou a bufar lá na cama. Quando a gente entrou, tinha imagens para todo lado. Tinha o lencinho da Mundial. Tinha uma folhinha da nossa igreja pendurada lá. Então tinha tudo, tinha o espiritismo, tinha o catolicismo, tinha o crente, tinha de tudo dentro daquela casa, que a mulher não sabia no que ela acreditava. E a nossa irmã que estava com a vida destruída, estava ouvindo quem? A mulher que estava falando em nome de Deus para ela. Nós fomos lá, oramos e percebemos o ambiente. Quando saiu de lá, a pastora Clerinda perguntou para a irmã: irmã, ela é crente? Ela é crente. Meu Deus, que cegueira. Como o diabo tenta nos cegar. E esse espírito de adivinhação, de serpente, de anaconda, de pitom, esse espírito maligno, ele não tem veneno não. Ele vem e ele se enrola. Você tenta tirar ele do braço, ele enrola no pescoço. Você tenta tirar ele do pescoço, ele enrola na perna. E ele vai se enrolando em você. Ele vai de um lugar para outro na sua vida. Usa pessoas para te enganar. Usa o diabo para enganar a sua mente, mentir para você. Usa situações para falar para você que é o seu fim. Paulo se revoltou. Fazia dias que essa mulher andava atrás dele. Aí o filho de Deus, aí, ó, esse homem é servo de Deus. Paulo se revoltou e falou: Satanás, sai agora dessa mulher. Sai dessa mulher. E aí quando Paulo expulsa o demônio daquela mulher, ele vai parar dentro de uma prisão. Primeiro eles pegam eles, levam para a praça. E eles chicoteiam eles. Os chicotes naquela época tinham pontas de osso. E eles chicoteavam eles. E eles todos machucados. Eles foram parar dentro da cadeia. Por ter expulsado o demônio daquela mulher que dava dinheiro para os seus senhores. Porque ela não conseguia mais adivinhar.
Ela não conseguia mais ver o futuro que o diabo planejava para as pessoas. Tem pessoas que vai e procura um médium, um cartomante. E essa pessoa vai e o cartomante fala para ela: olha, vai acontecer um acidente daqui 2 anos com você. Você vai quebrar a perna. Ou com a pessoa da sua família vai morrer. E o diabo, quando você sai de lá, o diabo vai trabalhar para naquela data o pior acontecer. Como você foi lá, você abriu uma porta, o diabo entrou e ele vai destruir. Quando você pega o horóscopo e vai ver o que dizem os astros, você está abrindo uma porta para o diabo guiar a sua vida. Não é o horóscopo que guia a nossa vida. É Deus quem guia a sua vida. É Deus que sabe do seu amanhã. Mas se você abre a porta, o diabo vai fazer o que está escrito lá. O diabo vai fazer o que está escrito lá acontecer na sua vida. Então esse espírito de adivinhação, ele vem contra a vida das pessoas. Ele enrola, ele passa de um problema para outro. Você já passou problemas que vai se enrolando, você vai se enrolando, é um problema atrás do outro, não tem uma folga. Você não tem um descanso. E esse problema vai passando um atrás do outro. Essas cobras, elas têm o poder de hipnotizar. O diabo te deixa cego e você vai caminhando para ele. Eu já ouvi histórias de pessoas que estavam na beira do rio e tinha essas cobras. E a pessoa vai caminhando em direção. Parece que já ouvi história de pessoas que começam a andar até para trás. E aquela serpente asfixia, mata, aperta e engole a presa. Satanás, ele age dessa forma. Muitas vezes você está esperando veneno. Muitas vezes você está esperando a coisa acontecer da coisa mais cabeluda, mas ele vem te bajulando. Ele usa aquela pessoa que quer te destruir para falar: nossa, você é 10. Você é bom demais. O diabo às vezes vai te colocar lá em cima. Não vai querer que você passe por luta nenhuma. Não, você vai passar luta nenhuma. Quando você vê que o trem está tudo quietinho, fica esperto, que o diabo está tramando alguma coisa. Está tudo muito bem, fica esperto. Porque ele espera a pessoa estar lá em cima para ele dar o tombo. Se ela não vigiar, ela cai. É igual a pessoa que é pobrezinha. Deus começa a abençoar a pessoa. A pessoa vai ganhando, vai ficando bem na vida. E vai esquecendo de Deus, vai deixando de vir na igreja. Vai esquecendo de Deus, vai esquecendo de Deus. Quando vê, aí o diabo fala: eu fiquei quietinho, deixei Deus te abençoar. Porque eu queria que você chegasse aí em cima, para me te dar a rasteira. E eu conheço muitas pessoas que aconteceram isso. Então, às vezes, o diabo nos bajula, ficando quietinho, para a gente subir, para ele dar a rasteira. Por isso que quando você estiver lá em cima, você não pode esquecer que Deus é seu Deus e Ele que te colocou lá. O problema de muitos é esse: quando Deus coloca lá, a pessoa deixa de servir a Deus e o diabo vem e lança por terra. Então, irmãos, ele é terrível. Ele faz com que você fique inimigo de quem você não devia ficar. Ele traz confusão na sua mente. Ele traz confusão dentro da igreja. É um espírito que confunde. Espera aí, essa pessoa está falando em nome de Deus. Não, mas eu estou fazendo isso em nome de Deus. Cuidado, é um espírito de confusão. É um espírito que confunde. Vai colocar você inimigo de quem você não deve ficar. Muitas vezes esse espírito age dentro da igreja. Uma pessoa não cumprimenta a outra. Uma cumprimenta a outra, vira a cara.
Deixa eu falar algo para você. A irmã pode ser mais rodada do que a cabeça da Joelma. Você já viu a Joelma dançando? Pode ser mais rodada que a cabeça da Joelma. Se você não cumprimentar, você está fazendo o que essa serpente quer que você faça. Se você não cumprimentar, se você não tratar bem, você está dando lugar para o diabo. Se você fica brigado dentro da sua casa com as pessoas da sua família, você está dando lugar para essa serpente. Ela está enrolada. E para ela te matar, falta só um pouquinho. Depois desse acontecimento, Paulo pega um barco e ele vai viajar. Há um naufrágio, esse barco afunda, eles vão parar numa ilha e a palavra de Deus diz que veio a serpente e picou a mão dele. A palavra de Deus diz que ele sacudiu a serpente no fogo. Eu quero te falar uma coisa essa noite. Se o diabo tem vindo em forma de serpente, quantos têm sonhado com serpente aqui? Levanta a mão, deixa eu ver. Se o diabo tem vindo em forma de serpente, vou falar algo para você. Sacode no fogo. Sacode no fogo. Fala, Satanás, aqui você não tem poder. Você não tem poder na minha vida. O que é sacudir no fogo? Sacode no fogo essa dor, esse sofrimento. Sacode no fogo isso que o inimigo tem feito na sua vida. Essas palavras que tem te agoniado, tem te deixado para baixo. Sacode no fogo, fala, não aceito. A palavra de Deus diz que Paulo não sofreu mal nenhum. Às vezes o diabo te leva para a prisão. Às vezes porque você se levanta contra ele. Ele pode tentar te levar para uma prisão. Paulo foi levado para uma prisão porque ele tinha se levantado contra o diabo. E lá machucado, açoitado, ferido. Irmãos, pensa, 49 chibatadas. Pensa. Cortado lá no fundo. A palavra de Deus está falando que ele foi para dentro da prisão com Silas. E lá ele começou a cantar um hino ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Quando você não souber como orar, quando você estiver agoniado, triste, sem sono, quando você estiver para baixo, começa a cantar dentro da prisão, que Deus vai abrir as cadeias na sua vida. Começa a adorar o Senhor. E Paulo machucado, ferido, Silas, eles começam a adorar. Aleluia, 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 aleluia. Deus não aguentou. Deus não aguenta. Deus não aguenta ver uma pessoa que está toda ferida, machucada. Deus não aguenta ver uma pessoa que está para baixo, uma pessoa que já passou por tudo na vida, adorar a Ele no pior momento da vida. Você já adorou a Deus no pior momento da sua vida? No momento que você pensa, acabou tudo. Deus não aguenta. Sabe o que Deus fez? A palavra aqui diz que, no versículo 25, que por volta da meia-noite. Você sabe que a meia-noite é a hora que o diabo fala que é dele. A meia-noite é a hora que o diabo fala, é minha hora, é a hora dos fantasmas. A meia-noite é a hora que o diabo gosta de aparecer. A hora que a enfermidade fica pior. É a hora do terror noturno. Mas você sabia que é mentira dele? Sabe que hora que Jesus nasceu? Meia-noite.
nasceu aquele que esmagaria a cabeça de Satanás debaixo dos pés dele. E eu quero te dizer que ele te deu autoridade para pisar em serpente e escorpião, e nem nada vai te fazer dano algum. À meia-noite nasceu aquele que pisaria na cabeça da serpente. E ele te dá autoridade para você pisar. Eu não sei qual que é a serpente que está te ferindo, mas pisa nela essa noite. Levanta o seu pé e pisa nela, na autoridade do nome de Jesus. À meia-noite ele começa a orar e cantar. E os demais prisioneiros começaram a escutar. E Deus, ele se movimentou no céu. Ele não aguentou. E diz que aconteceu um terremoto tão forte que tudo começou a rachar naquelas prisões. Pode pesquisar na internet até hoje. Pode pesquisar. Na história, lá em Roma, essa prisão nunca mais prestou para prender ninguém. Nunca mais eles prenderam ninguém daquela prisão. O tamanho foi o estrago que Deus fez ali. O terremoto de Deus veio de uma força tão grande, tão forte, abalou a estrutura. Paulo estava na cadeia, bem no interior, haviam várias passagens, e ele estava lá no fundo. Diz a história que ele ficou no lugar onde as fezes caíam dos presos ali, nele. E ele cantava ao Senhor. E aquelas paredes começaram a tremer, e aquelas portas das cadeias começaram a abrir, e aqueles presos foram saindo. Aquela estrutura toda foi mexida. E Deus liberta Paulo, e Deus liberta aquelas pessoas. Porque no momento da maior dor, no momento que ele podia falar, eu estava fazendo a obra de Deus, eu vim parar aqui nessa cadeia. Eu estava fazendo a sua vontade, eu vim parar aqui nessa cadeia. Não, ele não fez isso. Ele foi adorar. Um dia nós estávamos aqui no culto de quinta-feira. Eu estava sentada bem aqui na frente. Na hora da palavra, um caminhão veio e arrastou o nosso carro. Estava ali e arrastou. E esse carro tinha vencido. O seguro do carro tinha vencido. Quando eu escutei o barulho, eu sabia que era o nosso carro. Só que eu não olhei para trás. Eu fiquei em paz. Eu falei, Deus, o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Alguém veio, chegou aqui em mim, pastora, acabaram com o carro de vocês. Eu fiquei caladinho. Amém. Podia falar, Senhor, mas eu estou aqui fazendo a tua obra. Senhor, eu estou aqui pregando a tua palavra. Aconteceu isso, como que o Senhor deixa? E Deus foi tão maravilhoso, que Deus queria dar um carro mais novo para nós. E o dono do caminhão nos deu outro carro, mais novo do que o que a gente tinha. Então, irmãos, as fatalidades são para que o milagre seja maior do que você imagina. Crente fiel, crente justo, não sai perdendo nunca. Se você está perdendo algo e você tem sido fiel a Deus, Deus vai te restituir de uma forma bem melhor do que você está esperando. Mas como que tem sido o seu comportamento? Você tem xingado Deus, brigado com Deus? Tem pessoas que entram numa luta com Deus. Se você lutar com Deus, você não consegue nada. Ele é dono de tudo. E Ele sabe de tudo. Ele sabia que o caminhão ia bater no carro aqui. Ele sabia. Então eu quero falar para você. Nos momentos mais difíceis da sua vida, murmura não. Não fala besteira não. Não fala que Deus não quer te ajudar não. Deus mexeu com a estrutura daquelas prisões.
O diabo estava lá no inferno rindo. Nossa, o diabo faz isso com a gente. Ele estava lá no inferno e falou: nossa, olha o tanto que aquele Paulo apanhou, bem feito para ele. Porque foi o próprio diabo que fez o povo se revoltar contra eles. O diabo que fez o povo se levantar contra eles. O inferno se levantou contra ele. Então, o diabo estava lá, Satanás estava lá, mas os demônios, nossa, fazendo festa no inferno. Coisa boa. Olha lá, ó, apanhou, está lá. Vai morrer amanhã. Mas Deus parou a festa do inferno com um terremoto. Quando Satanás ouviu o barulho do terremoto, ele teve que abaixar a cabeça dele e falar: não teve jeito, eu não consegui. É assim. Satanás está fazendo festa no inferno na sua vida? Hoje, Deus faz acontecer um terremoto na sua vida. Em nome de Jesus, você vai sair para fora dessa cadeia, dessa prisão, e o diabo vai parar a festa dele lá no inferno. Sabe, muitas vezes o diabo coloca pessoas numa maca, num hospital, e o diabo fica: é o fim, é o fim, é o fim. É o fim. Diz Deus falou com o irmão Zequim, que o diabo pediu para levar a vida dele, mas que ele não deixou. O diabo estava lá fazendo festa no inferno, agora eu levo essa vida. Deus falou: aqui você não toca não. Aqui você não toca não, porque eu tenho um propósito nessa vida. Irmãos, Deus faz isso com a gente. Quantos livramentos Deus tem te dado? Quantos livramentos Deus já me deu? Deus não permite quando você é fiel a Deus. Deus não permite quando você, ao invés de murmurar, você adora Ele. Adora a Deus. Senhor, eu apanhei, eu estou ferida, eu estou machucada, me fizeram mal. Estou sendo injustiçado. Mas, Senhor, eu te adoro por isso. Você vai tocar o coração de Deus dessa forma. Fica de pé. Cheira lava 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 canta lamanais. Fecha os seus olhos, começa a ver essa cadeia que você possa estar essa noite. Às vezes te colocaram no pátio, na cela mais longe, uma cela que com mais dificuldade de saída, como foi colocado Paulo. E aí, muitas vezes você tem falado: eu não saio dessa. Nunca vai mudar. As coisas nunca vão mudar. Talvez você pense: cadê Deus que não está me vendo? Onde está Deus que não está mudando essa situação? Comece a adorar Ele. Nós vamos cantar esse hino, aleluia. E conforme a gente for cantando, você vai se vendo saindo dessas cadeias, vendo um terremoto mexendo com a estrutura da sua vida e mudando a sua história pela fé, pela fé. Aleluia, 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 aleluia. Deus se levanta, aleluia, 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 oh, aleluia, aleluia.
Deus está abalando as estruturas que te prendem, estruturas espirituais, estruturas emocionais, estruturas físicas. Deus está abalando essa noite. Deus está abrindo portas. Aquele terremoto abriu portas. Deus está abrindo portas essa noite. Deus está te chamando para fora essa noite. Satanás, a sua festa acabou. A sua festa acabou naquela casa. A sua festa acabou naquela vida. Chega de dor. Chega de sofrimento. Chega. É o seu fim. Espírito adivinhador, espírito maligno, que tem tentado marcar o futuro da tua filha, do teu filho, dizendo que vai ser assim, que vai ser daquela forma. Mentiroso, mentiroso. Quem sabe da vida dela é Deus, quem sabe da vida dele é Deus. Por isso eu te dou uma ordem: saia, pega tudo que é seu e saia. Solte as cadeias, solte as cadeias. Abre, Senhor, abre, Senhor, as grades. Aleluia. Saia para fora. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes o diabo tem te falado: como que vai ser o seu amanhã? Olha, faz assim, assim, assim. Muitas vezes ele tem te falado isso. Tem usado pessoas para te falar: não, larga. Ah, não, separa. Ah, não, sai desse emprego. Tem usado pessoas para falar para você, ou a mesmo Satanás tem falado para você: sai dessa igreja. O que você vai fazer lá? Não está adiantando. Essa voz é uma voz mentirosa. É a voz da serpente que enrola. É a voz da serpente que asfixia, tira o seu ar. É a voz da serpente que coloca ansiedade. Sabe quando você está com ansiedade, que você fica com falta de ar? É a voz dessa serpente maligna. Porque ela se enrola em você. Ela tira a sua paz, o seu ar. É uma voz adivinha, mentirosa. Mas a voz do Altíssimo, ela é hoje sobre a sua vida. A voz do Altíssimo diz que você vai prosperar em todas as áreas da sua vida. A voz do Altíssimo diz que ele já esmagou Satanás debaixo dos pés dele. E você, como servo de Deus, como aquele que tem autoridade, todo dia pisa na cabeça dessa serpente. Todo dia escuta o barulho da cabeça dela esmagando debaixo dos seus pés. E fala para ela: serpente maligna, eu te conheço e eu te esmago agora na autoridade do nome de Jesus. Em